Olá, somos estudantes do curso de Bacharelado em Ciências da Computação e nesse vídeo vamos apresentar um trabalho da disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, com o tema Aplicação de Softwares no Ensino da Matemática. O trabalho será apresentado por Bernardo, Eduardo e por mim, Rafael, e cada um escolheu um software diferente para abordar como essas ferramentas podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Os softwares que nós escolhemos foram os seguintes, começando por GeoGebra, que será apresentado por mim e o Eduardo, o Wolfram Alpha, que será apresentado pelo Bernardo, e o PhET, que será apresentado pelo Rafael. Então vamos lá. Vamos lá então, para começar, vamos mostrar o GeoGebra. Eu vou ensinar para vocês aqui rapidamente como é que funcionam funções afins, ou seja, funções de primeiro grau e funções de segundo grau, e qual a interferência dos valores de A e B na função afim, e a interferência dos valores de A, B e C para uma função quadrática em relação à criação de um gráfico no plano cartesiano. Então vamos lá, eu vou aqui mostrar também brevemente como funciona o GeoGebra, para vocês poderem utilizar e ver como essa ferramenta é útil para vocês verem, analisarem e aprenderem a gerar e criar gráficos vocês mesmos. Muitas vezes nós temos deficiências em salas de aula por conta que a gente não consegue ter noção do que está acontecendo no gráfico quando a gente vê uma função de segundo grau, para que lado, se a concavidade está virada para cima, para baixo, se a função afim é decrescente ou é crescente, onde é que está essa função, quão deslocada ela está para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. E o GeoGebra, por ele ter uma facilidade muito extrema de a gente alterar os valores aqui e ele mostrar na hora para a gente do plano cartesiano, ele acaba sendo muito útil, e eu vou mostrar para vocês ensinando rapidinho como os valores dos coeficientes que a gente tem em ambas, tanto numa função de segundo grau como de primeiro, como elas alteram a função. Então vamos lá. Eu vou começar colocando aqui para vocês, notem que eu cliquei para iniciar a calculadora. A gente já tem aqui um plano cartesiano à nossa direita e aqui do lado a gente coloca as fórmulas que nós temos. Então eu vou começar explicando para vocês sobre a função afim. A função afim a gente tem sempre a estrutura de AX mais B, em que A é o coeficiente angular da reta, então obviamente por ser uma função do primeiro grau, ela vai formar apenas uma reta. E o A, ele é o valor que vai influenciar o quão aberta ou fechada essa reta é. E o B, ele é o nosso valor que vai deslocar a reta para a direita e para a esquerda. Vamos lá, deixa eu mostrar isso para vocês. Notem que eu coloquei AX mais B e ele já colocou aqui uma reta para a gente. Eu posso vir aqui, como eu coloquei AX mais B, ele identificou que A é o coeficiente angular, que é o valor que está junto com o X, e o B é o outro valor sozinho que não tem o X. E ele já permite para mim aqui escolher os valores de A e B. E eu vou poder mostrar facilmente para vocês como é que funciona, como esses valores influenciam na função afim. Então eu vou colocar, mostrando para vocês, eu vou colocar o valor de B aqui igual a 0, para vocês verem. Se meu valor de B é 0 e eu não tenho ele, eu vou ter apenas X. Aqui está um X que é a mesma coisa que X. Notem que a gente tem a reta que a gente tanto conhece, que é a que corta exatamente no ponto, no meio, entre as retas Y e X, os eixos, né? Eu vou mostrar para vocês primeiro como o valor de A ele influencia no coeficiente angular. Por que a gente chama ele de coeficiente angular? Notem que eu tenho o valor de A aqui igual a 1. Eu vou alterar ele aqui, mexendo nessa barrinha. Eu vou primeiro aumentar ele. Notem que conforme eu aumento ele, olha como a reta ela vai abrindo e vai subindo, assim por se dizer, porque este ângulo que eu tenho aqui entre a minha reta e o eixo X, ele vai aumentando, obviamente porque o valor de A está multiplicando o valor de X, então quanto maior o A, maior vai ser a multiplicação desses dois valores. Notem que se eu for para o oposto, olha só, quando eu começo a colocar valores menores do que 1, olha como a minha reta ela vai se abrindo, vai diminuindo esse ângulo aqui, ela vai ficando mais aberta, assim por se dizer. Notem também que eu estou trabalhando com valores positivos, então a gente tem o que aqui? Temos uma função afim crescente, observe. Só que quem que influencia eu ter uma função crescente ou decrescente? O valor de A. Notem que quando eu coloco ele no negativo, olha o que acontece com ele. A gente começa a ter uma função decrescente. Observem que o mesmo que eu faço quando ele está positivo, quanto menor, obviamente aqui no negativo, quanto menor, maior essa abertura do ângulo aqui, eu vou ter. Aqui é simples, vocês podem observar de maneira fácil como o valor de A influencia na reta. Então, o que isso quer dizer? Que sempre quando vocês verem o valor aqui na frente do X negativo, vocês sabem que já é uma função decrescente. Se vocês veem positivo, é uma função crescente.
Beleza, vamos deixar aqui parado no 1 e vamos explicar o outro valor. O valor de B ele é mais simples ainda, ele apenas vai deslocar esta reta para a direita ou para a esquerda. Notem que se eu aumentar o valor de B, olha como ele vai só apenas empurrando a função para a direita. E o mesmo vale se eu diminuir, ele começa a jogar a função para o outro lado. Então o GeoGebra é uma função é uma plataforma muito boa para vocês entenderem facilmente como esses dois valores alteram a minha função. Show? Vou mostrar agora a função de segundo grau para vocês entenderem. Eu já tenho ela pronta aqui. Vamos lá. Na função de segundo grau, obviamente a gente tem um valorzinho a mais. A gente tem o x ao quadrado agora, não temos só apenas o x e o valor sozinho. Então temos A, B e C, sendo A o valor que fica junto com x ao quadrado, o B o valor que fica junto com o x e o C o valor que fica sozinho. Vou começar mostrando igual o outro, eu vou zerar os valores de B e A, perdão, de B e C, que são os valores mais importantes, e vamos começar trabalhando com o valor de A. O valor de A, o que ele influencia na minha função? Quanto maior o valor de A, notem que a função, a parábola, né, que é o que é formado quando nós temos uma função de segundo grau, a gente tem uma parábola. Quanto maior a parábola, maior o valor de A, perdão, mais fechado a parábola tem. Obviamente, porque o valor de A está multiplicando de x, então os valores resultados, os resultados obtidos por A vezes x ao quadrado, eles vão crescendo muito rápido. E quanto mais eu diminuo o valor de A, mais aberto vai ficando a minha função. Olha só, olha que interessante. Observem que aqui, quando eu tinha a função afim, o valor de A determinava se a função era crescente ou decrescente. Observem que aqui eu não tenho crescente e decrescente, porque se eu trabalhar, aqui a gente tem o eixo y, se eu trabalhar daqui para a esquerda, os valores estarão negativos, né? A gente vê que aqui eu tenho uma decrescente e a partir desse ponto ele está começando a crescer. Então o que o eixo, o coeficiente A influencia quando ele está negativo ou positivo aqui na função de segundo grau? Ele é quem decide quando a minha concavidade está voltada para cima ou para baixo. Olha só. Observe que quando ele está igual a zero, o que eu tenho? Eu tenho uma reta. Óbvio que eu tenho uma reta, por quê? Porque se A é igual a zero, x² não existe. E isso aqui volta a virar uma função de primeiro grau, uma função afim. Notem que eu mudo o valor de B, que é o mesmo valor de A que eu mostrei antes, só que aqui ele é de B, e a gente tem uma reta. Nota que quando B é igual a zero, o que eu tenho aqui? Uma reta constante, independente do valor de x, eu vou ter o mesmo valor para y, certo? Já expliquei o que o valor de A influencia, obviamente eu vou parar ele aqui em 1, porque se A for igual a zero eu não vou ter x². Vamos ver o que o valor de B influencia. Notem que ele de forma simples, ele é que decide o quão, obviamente aqui ele também move para cima e para baixo, mas a sua principal função é demonstrar para a gente o seu movimento indo para a direita ou para a esquerda. Ele influencia tanto verticalmente quanto lateralmente. E o meu valor de C, ele influencia o quão para cima ou para baixo vai a minha função, independente do positivo ou negativo. Lembrem que na função afim, o meu valor sozinho, sem nenhuma variável, influencia se ele ia para a direita ou para a esquerda. Aqui é o meu valor de B. Enquanto o meu valor de C, ele move a minha função para cima e para baixo. E assim eu posso criar qualquer que for a função. Eu não preciso, obviamente, entrar com a função AX ao quadrado mais B, x mais c. Eu posso simplesmente vir aqui, quando vocês tiverem dúvida a respeito de alguma função, e escrever: a minha função que eu tenho ali é x ao quadrado mais 2x menos 4. E ele vai colocar, inclusive ele marca os pontos em que ele passa pelo eixo x, as raízes da minha função. Obviamente aqui, como eu coloquei qualquer função, deu valores obviamente quebrados. Ele marca quando onde a minha função passa pelo eixo y, então é quando x é igual a zero, obviamente. E ele também marca o meu ponto mínimo da função, ou máximo, obviamente. Se o meu a for negativo, eu não terei pontos mínimos, né? Eu teria os pontos máximos, porque a função vai ficar de ponta cabeça. E daí o meu ponto máximo é aqui em menos 3. Então você consegue tudo que você precisa, que normalmente é pedido e buscado, você consegue usando o GeoGebra e aprender de forma fácil como uma função. Aqui eu mostrei só para vocês funções de segundo grau, até funções de segundo grau.
Mas se eu quiser aqui, eu posso vir aqui e apresentar uma função de terceiro grau e ver o que ela acontece. Daí a gente já vê uma estrutura totalmente diferente. E você pode até funções do quarto grau, até a função que você quiser, ele vai fazer aqui e você vai poder fazer um estudo e entender. Esse foi o GeoGebra, espero que vocês tenham gostado, entendido bem. Utilizem-o porque ele é muito bom. Olá, meu nome é Bernardo e hoje eu vou te apresentar uma ferramenta incrível que muita gente ainda não conhece, que é o Wolfram. Você já imaginou fazer uma pergunta e receber uma resposta pronta, calculada com base em dados e fórmulas, sem precisar procurar em 1000 sites, e até mesmo essa ferramenta ser voltada para aquilo que você precisa na matemática? Pois é isso que o Wolfram faz. Ele é um tipo diferente de buscador. Então, enquanto o Google busca nas páginas web, o Wolfram ele entende a tua pergunta e responde com base em conhecimento computacional. Mas calma, não precisa se assustar com o nome, basicamente é um site que entende a tua pergunta e responde com base em dados, cálculos e algoritmos. Vamos acompanhar um pouquinho do que ele consegue fazer? Primeiro, antes de mostrar um pouco mais do site, eu abro aqui a página inicial dele e apresento aqui no que ele pode ser usado. O Wolfram Alpha, ele é um aplicativo pago, então para você estar utilizando ele de forma completa, você precisa estar pagando, né, para estar utilizando. A versão gratuita ela já é muito útil, já te traz muitas respostas, mas ela é muito limitada. Por isso que eu vou utilizar algumas funções mais simples. Mas se você quiser ver alguma coisa sobre derivada, sobre álgebra, é muito interessante ter essa versão paga, tá certo? Aqui ele mostra um pouco mais do que ele é usado, eu vou falar um pouquinho mais daqui pra frente, mas vamos acompanhar um pouquinho da funcionalidade dele. Eu vou pegar uma fórmula simples, que ele vai me apresentar todo o processo, que a ideia é não só te passar uma resposta, como uma inteligência artificial faz, como o Google mesmo pode estar te apresentando, mas sim um passo a passo e várias formas de entender. Vamos lá? Ele não é uma ferramenta muito simples de utilizar, mas se caso você for aprendendo, você consegue ir melhorando cada vez mais as funcionalidades dele. Aqui, como é uma pergunta simples, eu só coloquei na barra de pesquisa e ele já me trouxe muitos resultados. Aqui desde o meu input, do meu resultado, aqui 2 mais 2, ele traz desde uma forma linear de números, né? Aqui a fórmula escrita, uma manipulação de ilustração aqui também, para você acompanhar a forma com que ele trabalha, com desenhos e ilustrações. E olha só, não só relacionado à matemática, mas sim à estatística ele traz. Quanto tempo uma pessoa de 6 anos levaria, de 8, de 10, de 18 anos e por aí vai. Muitas informações interessantes e a forma com que ele trabalha para tentar não te passar uma resposta, mas sim te ensinar um pouco mais sobre a matemática, tá certo? Então ele é um aplicativo muito útil e não só para matemática. Vamos pegar aqui o exemplo? Eu já separei aqui, por exemplo, a população do Brasil. Aqui ele vai me trazer não só a resposta, ele não me mostra passo a passo, claro, porque é uma versão gratuita, mas ele vai me apresentar tanto gráficos quantas pessoas tem, para você que busca só o resultado, mas ele traz várias interpretações, desde o tempo e população da história do Brasil, e aqui um pouco mais da parte geográfica também do país, e muitos gráficos muito mais completo, né, do que a gente fosse fazer uma pesquisa. Então ele te traz tudo isso com muito mais facilidade, tá? Uma forma bem estatística também. Outra coisa que ele pode estar te respondendo é relacionada a derivadas, por exemplo, derivada de x ao quadrado, um gráfico do seno de x, muitas coisas ele te apresenta relacionado à matemática, mas ele pode ser usado também para física, né? Estatística, como a gente viu, química, programação e até mesmo economia, tá certo? Ele é muito útil para coisas simples também. Às vezes só de converter uma temperatura ou saber que horas são em outro país, ele pode servir para você, tá? Quem pode usar esse Wolfram Alpha? Todas as pessoas que têm interesse em si em estar aprendendo, mas muita gente usa, quem é do ensino médio, universitários, professores, engenheiros, cientistas e até mesmo curiosos, tá? Então todo mundo que quer uma resposta rápida, correta, confiável, com toda a apresentação, ele vai servir. Eu imagino ele como um mix de calculador inteligente com uma enciclopédia e assistente pessoal, tudo em um só lugar, tá? E para acessar é super fácil. Aqui tá o link, pessoal, eu vou estar disponibilizando na descrição desse vídeo junto com os outros, né, que vão ser apresentados pelos meus colegas, mas você pode estar acessando em wolframalpha.com pelo seu navegador ou até mesmo baixar o aplicativo, tá? O Wolfram, ele é muito útil para quem quer aprender um pouco mais sobre a matemática. Ele não vai só te trazer a resposta, ele vai te ajudar a entender o processo, tá? Então ele vai ser o teu aliado do dia a dia. Recomendo você estar verificando, eu sei que a versão paga não é muito fácil de estar conseguindo, até mesmo pelo valor do dólar que é hoje em dia, mas fique à vontade ali para testar, tá bom? Qualquer dúvida também, meu e-mail pode estar aqui na descrição e você pode estar perguntando para mim diretamente, tá bem? Um grande abraço, qualquer dúvida é só chamar. Valeu!
Tudo bem? Eu sou o Rafael e eu vou apresentar um pouco mais sobre a plataforma de PhET, plataforma de simulações feitas no Colorado, na universidade, que é um projeto super legal para você aprender um pouco mais sobre física, matemática, algumas questões de espaço. É bem completo e tem uma temática bem legal, né? Ela foi criada em 2012 pelo físico Carl Wieman e ganhou o Prêmio Nobel de Física na Universidade de Colorado de Boulder, nos Estados Unidos. E o projeto ele surgiu com essa ideia de tornar o ensino de ciências um pouco mais envolvente, um pouco mais dinâmico, porque os alunos estavam só decorando as formas, mas não estavam entendendo como as coisas funcionam muito bem, né? E a motivação dele foi o ensino de física, né? Então a gente consegue perceber também pela plataforma que a gente tem diversas temáticas, então física, matemática, química também, terra, espaço, biologia. Então, além de ser só física, eles também têm outros professores específicos que estudam todos os casos, que aplicam os casos, movedores que também fazem, né? E a ideia era o pessoal conseguir entender um pouco mais desses conceitos, né? E a base científica para isso são fundamentadas em pesquisas de educação, como eu comentei. Então, especialmente na aprendizagem ativa, porque daí como o pessoal vai conseguir ver, entender, se divertir, brincar com essas simulações, fica um pouco mais simples da pessoa conseguir entender, né? E ele reproduz diversas simulações que você consegue manipular. Inclusive eu estou com algumas abertas aqui, mas eu queria mostrar um pouco mais aqui sobre o site, como ele é bem simples e intuitivo também de ser utilizado, né? Aqui está contando um pouco mais sobre a história dele também, né? Mostrando algumas imagens. O pessoal gosta bastante, tem as redes sociais também. Então um pouco mais sobre a PhET aqui. Ele conta um pouquinho mais de histórias, tem um vídeo bem legal, conversando com alguns professores, conversando com o próprio criador do PhET, né, explicando como foi a ideia por trás, né, o que eles queriam trazer, o que eles querem trazer para o futuro ainda como plataforma assim, auxiliar de estudos, né. E tem diversos prêmios, então a gente já consegue sentir uma grande firmeza com o que a gente está trabalhando aqui, né. Eu criei, na verdade eu já montei três simulações aqui pra gente dar uma olhadinha, né? Mas aqui a gente consegue ver todas as simulações que tem. A gente vai dar uma olhada agora nessas daqui de física, então a gente consegue ver diversos conteúdos, principalmente da parte do ensino médio e um pouco da questão do superior. Então, um cálculo quântico que dá para você brincar, a parte de gerador de energia, aqui ele também mostra um exemplo de roda de água, né? O ímã, como ele funciona, o meu sistema solar, onde a pessoa consegue montar alguns planetas, a ótica geométrica, que é como um espelho funciona, como ele reflete, então você consegue ver a concavidade, como reflete com o espelho côncavo, o espelho convexo também, como montar um circuito elétrico, então você consegue ver como passa a corrente através dos cabos, você consegue criar os interruptores, que é o que a gente vai ver depois, né, de colisões. Tem aqui de matemática também, para quem gosta. Aqui é questão de gráficos também, você entende aqui. Distribuição mostral de projéteis, média de distribuição, leis de Kepler, jogo de números. Então, essa é a pegada do PhET, que é você trazer coisas matemáticas que normalmente são fórmulas, são conteúdos pesados, né? São conteúdos às vezes que não tão fáceis de se compreender, que às vezes precisa de algum a mais, e trazer isso para dentro de uma sala de aula com os alunos do ensino médio que são um pouco mais voltados para a parte visual, para a parte de tecnologia, voltada agora mais também para a geração que está quase 100% conectada ou 100% conectada. Você consegue demonstrar esse aquele movimento do projétil também, como você simularia uma catapulta ou uma situação de projeto em tal velocidade, como que ele sairia, né? Probabilidade. Então aqui eles trabalham com diversas áreas que o pessoal pode simplesmente entrar aqui, achar alguma coisa interessante e se divertir, né? Espectro do corpo negro também, que é uma coisa bem legal, onde a luz, né? O que seria o que a luz emite, né? Sob pressão aqui também, que é bem interessante como funciona a pressão das torneiras ali, balões de eletricidade estática, que também dá para fazer um evento prático. Você demonstra aqui, a gente já consegue ver dois balões ali, um casaco de lã, outro uma superfície um pouco mais sólida, né, menos eletrostática, mas a gente consegue já direcionar
no primeiro momento de como seria, como funcionaria, e depois a gente consegue aplicar em sala de aula, que deixa a sua aula mais dinâmica, deixa os alunos talvez um pouco mais interessados também. Claro, né, isso aqui também tem que partir um pouco deles também explorarem e sentirem um pouco mais de confiança em aprenderem sozinhos, que é o que se busca também, né? O aluno não só decorar as coisas, mas eles também aprenderem a aprender, né? Porque hoje, sim, significativamente, hoje é uma das coisas mais complexas também, é você conseguir às vezes parar, sentar e estudar. Então, se você consegue trazer esse estudo de uma maneira mais dinâmica, uma maneira que seja mais conveniente para você, onde você consegue se adaptar melhor, você consegue aprender, né? Você e outras pessoas, né? Conseguem aprender de forma mais centrada, mais tranquila, né? Agora ainda aqui vou mostrar essas simulações aqui de como mais ou menos elas funcionam, né? Aqui a gente está vendo a simulação de espelho que eu tinha comentado antes, como ele funciona. Você consegue testar aqui até quando você começa. Ela pergunta se você quer um espelho mesmo, ou se você quer um espelho convexo, côncavo, né, para você trabalhar de formas diferentes e entender o que está acontecendo. Nesse caso aqui a gente pegou uma lanterna e a gente está vendo como ela passaria por dentro do espelho, né? Então a gente consegue ver que aqui o foco da luz vai diminuindo cada vez mais até concentrar num pico de luz aqui. Se a gente for afastando, a luz vai se distribuindo, que é o que normalmente acontece, né? Questão de imagens também, a gente consegue ver a questão do reflexo, né? Que ele está mostrando o reflexo de ponta cabeça, mas a gente consegue entender ali a questão dos pontos focais, né? Índice de refração, a gente consegue mexer em bastante coisas de opções para a gente conseguir brincar, né? Então aqui a questão do espelho côncavo, se não me engano, isso, côncavo e convexo, a gente consegue ver como que a imagem é espelhada, né? Como que ela vai ser espelhada, e através dos seus pontos ali, quando chega mais perto, chega a ficar maior, mais para longe, né? Enfim, aqui movimentação do projeto, a gente tem uma simulação de um canhão. Estava dando uma brincada aqui antes também para entender um pouco mais como funciona, e aqui a gente consegue mexer na rapidez, por onde o projétil sai, né? A gente consegue ver se vai ser lento. Aqui a gente pode colocar também a distância do ponto. Esse rapaz não mexe, infelizmente, então não dá para atingir ele, né? Mas a gente consegue mexer na angulação do canhão, e a gente pode só apertar aqui para tirar, e faz uma simulação aqui bem bonita em câmera lenta de como está saindo a direção do projétil, né? Claro, se aumentar a velocidade inicial, significa que ele está saindo com muito mais força, né? Tem um objeto ali dentro, uma rapidez, um estouro muito gigante, resulta numa potência um pouco maior de lançamento. Então o que vai acontecer? Ele já vai começar a pegar uma distância maior, só que a maioria, na verdade todo o movimento, a não ser que a velocidade seja zero, todo o movimento ele vai fazer uma curva. Então você consegue fazer o cálculo dessa curva, que a gente estuda normalmente bastante em matemática, em física, ali do ensino médio, né? Pegar algumas questões ali, que parte de vetores, né? Aqui no próprio laboratório, que é para um cálculo mais, a gente consegue mexer na gravidade, o diâmetro seria talvez a massa do objeto do canhão, né? A massa talvez do projétil. Então se a gente aumentar o peso, o que acontece com isso, né? Se ele vai mais para longe, se vai mais para perto, enfim, a gente tem um monte de coisa. O Woodruff, se eu tirar um humano aqui, por exemplo, né? É a mesma coisa. Se eu aumentar aqui, por exemplo, será que diminui? Não, mesma potência ali, não muda muita coisa. A gravidade também está um pouco mais alta. Se eu diminuir aqui, eu acho que já dá uma diferença. Enfim, aqui também a gente tem um protótipo aqui de montar um sistema elétrico, né? Vamos montar um bem simplesinho aqui, só pra gente poder dar uma olhada aqui, um interruptor mesmo, só pra gente dar uma olhada. E conforme você vai olhando, vai brincando, como você tem essa liberdade aqui, é um pouco mais divertido, porque assim, eu posso chegar e querer montar um baita posso querer montar um baita num sistema elétrico aqui. Às vezes eu estou com um sistema elétrico dentro do papel, eu quero passar para cá antes de passar realmente para os fios, né? E ter certeza que ele vai funcionar, ou se ele vai dar em algum problema, né? Cara, aqui não vai chegar a explodir ou dar um problema um pouco mais sério,
mas quando você já tem um pouco dessa forma mais visual, você já consegue entender que ela funciona de maneiras diferentes, né? Apresentando o FET, ele tem bastante coisa. Ele é uma plataforma online, então qualquer um pode vir aqui. Tem até umas coisas para customizar também. Aqui tem toda a parte de estudos, né? De como funciona a criação das simulações, né? Aqui tem algumas atividades para você fazer. Então realmente é um projeto muito legal, muito complexo e muito complexo também para as pessoas que realmente gostam de física, querem entender um pouco mais, podem entrar aqui, se divertir, entender um pouco mais, fazer essas atividades aqui e seguir com a linha de estudos, né? Deixar um pouco mais além dos livros, além das videoaulas, além de exercícios, se desafiar um pouco mais em criar algumas coisas aqui dentro que façam sentido conforme que você estuda, né?